muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço para trazer mais uma conversa de relevância aprofundada sobre o nosso Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre estrada de ferro, ferrovia, em especial aquela que tem mais do que um papel centenário, mais do que um papel econômico, tem um papel cultural para o Espírito Santo. Tudo isso a partir de agora, então, da nossa conversa, em que vamos entender ainda mais como o DNA capixaba também passa sobre trilhos. E a partir dele tem tanta vivência. Nosso convidado aqui vai explicar tudo isso e muito mais pelo projeto que lidera e agora também virou até livro. Nosso convidado hoje nessa mesa do Em Destaque é Diego Ribeiro, ele que é gestor do projeto Identidades e fala conosco sobre o lançamento do livro Identidades, onde tem gente, tem memória. E a partir de agora, essa conversa com você e com o nosso convidado. Diego, muito bom dia, obrigado pela presença e bem-vindo. Bom dia, Fábio, é um prazer estar aqui com você e poder trazer esse livro, essa realização do projeto Identidades para o povo capixaba. Que bom, excelente. O livro está fresquinho aqui na nossa mesa, a gente vai conhecer ele, obviamente, mas queria que você explicasse inicialmente, Diego, que projeto é esse? E ele não é só um livro, ele tem muito mais, inclusive, a nos mostrar sobre como o Espírito Santo vive essa atmosfera de ferrovia, de trens. Explica pra gente então, Diego. Bom, o projeto Identidades ele nasce de uma demanda da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que concede o uso da estrada de ferro para as suas concessionárias, e a Vale é uma delas, são os nossos dois apoiadores, a Vale e a ANTT, de um recurso que chama RPMF, Recurso para Preservação da Memória Ferroviária. E aí a gente transformou esse projeto, que ele inicialmente é um projeto de pesquisa, em que a gente percorre cidades, levantando e conhecendo as manifestações culturais dessas cidades, por onde passa a estrada de ferro. Depois dessa pesquisa a gente faz um festival, que aconteceu em João Neiva, em outubro, e no final do projeto a gente lança o livro, que a gente vem aqui falar dele hoje. Que bom, e está lançado mesmo, viu? A gente vai, inclusive, saber mais do que essa publicação está reunindo de todo esse trabalho. Mas só para a gente lembrar, estamos falando especificamente da ferrovia Vitória Minas. E o Espírito Santo, na sua história, tem tantas outras que acabaram não ganhando tanto dinamismo assim como a estrada de ferro Vitória Minas operada pela Vale. Mas a nossa memória vai lembrar muito disso, obviamente, se uma vivência numa comunidade vai fazer despertar a memória de outras, principalmente na região sul e serrana, que também tiveram grande auge aí de ferrovias, como a gente bem sabe na história capixaba. Muitas ainda têm seus trilhos por aí, daí tem que preservar, hein? Vamos entender, inclusive nessa conversa, por que preservar é tão importante para a nossa memória capixaba. Mas vamos lá então aqui, Diego. Por onde passa, no Espírito Santo, até para as pessoas lembrarem, a estrada de ferro Vitória Minas? Ótima pergunta, Fábio, porque ela começa aqui em Cariacica, divisa ali com Vila Velha, bem na divisa dos municípios, e vai subindo ali para o noroeste, se não me engano, do estado, passando Cariacica, vai para Serra, Fundão, João Neiva, Ibiraçu, Colatina e Baixo Guandu. Aracruz. Aracruz, ela dá uma cortadinha, uma beiradinha de Aracruz, e ela vai chegar lá em Belo Horizonte, depois da gente percorrer os 905 quilômetros da estrada de ferro. E este livro especificamente é o primeiro volume de 4, e ele trata especificamente do trecho do Espírito Santo. Que excelente. Então a gente percorreu aí essas cidades todas, entramos um pouco aqui em Vila Velha também, fomos lá conhecer as panelas de barro das paneleiras aqui em Vitória. Então assim, fizemos 4 expedições, vamos dizer assim, 4 viagens para fazer essa pesquisa em todas as cidades, e fizemos um levantamento enorme. Assim. Eu confesso que quando a gente recebeu a proposta de começar o projeto pelo Espírito Santo, e é importante dizer, eu sou de Belo Horizonte, tenho uma memória afetiva com o trem e com a estrada de ferro, e isso é importante dizer, assim, que todo mundo que está ali próximo da estrada de ferro, ou está próximo do trem, ou de trem passa, acaba tendo um vínculo muito grande. Alguns são negativos, porque a gente sabe que eventualmente tem um acidente ou outro, mas a maioria, e o que a gente conseguiu identificar em todo o trecho, é que os vínculos afetivos são muito positivos e muito bonitos, muito emocionados, assim. Sim.
tem uma parte, né, é bom até lembrar, a gente não está falando apenas do trecho que passa o trem de passageiros, né? Até por isso que Vila Velha está incluído, porque Vila Velha tem um ramal rodoviário, você que deve conhecer ou não conhece a Grande Vitória, mas ali, né, São Torquato, vai até o Porto de Capuaba, vem aqui por Cariacica e Taquari, aí sai ali em direção à Serra. Vitória já teve ramal há um tempo atrás, né, por causa das 5 pontes, até por isso, né, Vitória, Minas. Então é todo esse ponto da gente saber, né, por onde passou, por onde passa, mas agora onde ela atualmente está concentrada. Eu falei Aracruz ali porque Aricanga, né, depois ali de Biraçu, é um pedacinho ali, coladinho com o território de Aracruz e depois todas as cidades que Diego bem lembrou. Agora me conta primeiramente, para formatar o festival, né, que primeiro aconteceu, como é que foi essa ideia? Bom, primeiro a gente pesquisou, fomos nas cidades, conhecemos um monte de gente, uma riqueza incrível que eu confesso, como disse, fiquei inseguro de começar por Vitória, né, começar pelo início da linha aqui, porque a gente, né, eu vim de Minas e lá eu tenho segurança, conheço tudo, e aqui eu fiquei assim, apesar de ter vindo para cá a infância e a juventude muitas vezes, estava um pouco inseguro, mas assim, quando a gente começou a fazer pesquisa, isso passou porque é de uma riqueza, de uma beleza incrível, assim, né? Quando a gente fala de manifestações culturais, a gente tem o Congo, a gente tem várias guardas de Congo, né, falando das tradições, das manifestações mais tradicionais. A gente tem as batalhas de rima que estão em todo o estado. Eu não sei se isso é do conhecimento de todo mundo, mas o hip hop está aí muito presente no Espírito Santo. E temos a gastronomia, né, que é incrível, assim, que a gente tem uma ascendência aí muito italiana, ora pomerana, principalmente nesse trecho. Então a gente come muito bem no Espírito Santo. A gente tem até que preocupar porque quem tiver de dieta e quiser seguir o livro para poder fazer esses caminhos, né, gastronômicos, pode ganhar um peso aí. Que excelente. Ganha mesmo, né? Ganha peso. Ou seja, mostra a riqueza, né, cultural. A gastronomia está dentro da riqueza cultural, né? Então acho que é muito importante ser revelado, documentado, gente. Além de tudo, é um documento muito legal. Conforme vocês avançaram nas expedições, como é que era? Era colher depoimentos, filmar, escrever? Como é que foi fazendo a hierarquia ali para os dados? Isso. A gente começou fazendo essas visitas, tirava fotos e colhia, os pesquisadores iam anotando tudo, gravando os áudios, conversando com as pessoas, né, colhendo esse material todo. E aí a gente inovou no seguinte sentido: à medida que a pesquisa ia se desenvolvendo, a gente tinha o prazo para fazer o livro. Então, necessariamente, quando a gente acabava uma viagem, o material já tinha que vir para a gente conseguir entender quais são essas manifestações, organizar esses textos, começar a redigir os textos e organizar esses assuntos, né, para que o livro fosse sendo feito à medida que a pesquisa também fosse caminhando. Nossa. Né? E aí isso deu material para que a gente construísse primeiro o festival, né? Porque a gente fez uma curadoria, eu junto, obviamente, com a participação dos pesquisadores, da gente entender quais dessas manifestações, primeiro, eram mais marcantes para a identidade daquele território, né? E, obviamente, quem tinha disponibilidade para poder viajar para João Neiva em outubro. Porque a gente, nessas cidades todas, a gente, né, ali junto com os parceiros, a NTT e a Vale, a gente definiu João Neiva como essa cidade focal. Primeiro que ela era no meio do território e por a gente ter o Museu Ferroviário lá em João Neiva. Sim, sim. Né, que é um equipamento assim, que precisa muito de uma força, precisa, né, a prefeitura está lá lutando para manter o espaço funcionando. Né, eles têm um acervo, tem uma Maria Fumaça lá. Então, assim, eu já fico dando a deixa aqui para o próximo projeto ser uma restauração para aquele museu. Fica a dica aí, vamos falar com o poder público, vamos falar com a iniciativa privada para poder colocar o olhar ali, porque memória, a gente, quando fez a pesquisa, isso ficou muito claro para a gente. A memória, às vezes você acha que a foto está ali, o quadro está ali, o museu está ali, mas ela sozinha, sem um contexto, sem uma história para contar, ela vai se perdendo. E por isso a importância da gente registrar. Né? De tornar aquela memória que é imaterial, que às vezes é um caso, é um conto, é uma história que uma senhora, né, uma guardiã da história daquele lugar
tá ali, tá na cabeça dela, e isso precisa ser registrado. E a gente tem vários registros incríveis no livro que trazem isso, que é uma proposta que a gente teve, assim. É claro que a gente registrou as memórias e os equipamentos culturais que já estão estabelecidos, que já têm alguma relevância, que estão lá, né? Os museus, as casas de cultura, os institutos que já estão aí circulando e que têm história, né, já sendo contada e registrada. Mas mais que isso, a gente foi atrás das histórias comuns, das pessoas que estão ali guardando aquelas memórias, aquelas histórias e que poderiam se perder, né, com o tempo, porque não estão registradas, né? Às vezes é aquela história que não está no museu, não está no livro, que a gente foi atrás delas e conseguiu fazer um registro lindo e muito afetivo, e por isso a gente chama esse livro de inventário afetivo. Porque não é só colocar registrar e colocar lá, isso fica naquele endereço, aquela pessoa, naquele contato. A gente foi atrás de contextualizar o que estava sendo dito, o que estava sendo contado, o que está sendo registrado. Que é muito precioso, inclusive, né? Pode levantar aqui, Diego, para mostrar mais para a câmera que fica mais fechada para você. A gente vai ter que falar da capa sozinha dela depois, tá? É um capítulo à parte, a capa. Ele me falou logo que chegou, então eu falei, temos que falar a parte dela. Mas a cara, então, né, do livro, Identidades Onde Tem Gente e Tem Memória, já é essa aqui para você perceber. Pode fechar nele aqui, diretor, para a gente ficar mais pertinho ali do que está sendo apresentado. E acho que, enquanto as pessoas observam um pouquinho mais, pode até dar uma aberta. Dar uma folheada. Uma folhada só, depois a gente fala mais do mais interessante ainda. É que a gente tem aqui no estado uma questão que a Estrada de Ferro, ela fomentou o desenvolvimento de cidades como João Neiva, que foi escolhida para o Festival Identidades. Aí a cidade nasceu através, acho que de hoje, onde é o Museu Ferroviário, né, que era uma oficina de vagões. E teve uma época que o Espírito Santo, a circulação das pessoas entre essas cidades mais noroeste, né, e norte do estado com a Grande Vitória, era feita prioritariamente pelo trem. Então, ou seja, tem muita história que passou e passa ainda por esses trilhos, né? E a gente poderia ficar horas aqui falando, por exemplo, Colatina, que tinha o trem passando no centro, né, até ali mais ou menos na Getúlio Vargas, Baixo Guandu, que se conectava a isso, enfim, são inúmeros os pontos a serem abordados e por isso você deve valorizar um conteúdo como esse, como registro, como memória e como justamente um DNA do Espírito Santo, tá? Bem, a gente vai ter que ir para o intervalo, já sabendo que tem muita coisa aqui para olhar, então fica aí que a gente volta já já contando muito mais dessa história e tenho certeza que você pode ser essa pessoa que tem essa memória afetiva guardada. Se comprava aqueles doces, hein, quando o trem parava em João Neiva, ou em Fundão também. Será que você está lembrando? Oh, então aí, assunto é para volta e a gente volta já então. De volta com o nosso programa em destaque na sua mãe da TV Sim SBT e continuando a nossa conversa aqui, que tem aquele ar cultural, né, o DNA capixaba ligado aos trilhos da ferrovia da Estrada de Ferro Vitória Minas. Um projeto que recém saiu do forno, agora como um livro, mas ele já vinha sendo trabalhado nos últimos meses ao longo, né, das nossas cidades que estão às margens dessa ferrovia. O nome do livro, então, é Identidades Onde Tem Gente Tem Memória. E o projeto Identidades que passou por cidades onde a linha do trem está colocada para a Estrada de Ferro Vitória Minas. Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Fundão, João Neiva, Ibiraçu, Colatina, Baixo Guandu, eu botei ali uma rebarbinha de Aracruz. Então a gente tem uma história capixaba muito ligada a isso. E quem está contando tudo isso com detalhes, obviamente, porque participou de todo esse trabalho, é o nosso convidado, Diego Ribeiro, que é o gestor do projeto Identidades. E sobre o livro propriamente, nós combinamos, inclusive, de mostrá-lo, né, melhor, porque o cuidado com que a equipe fez tudo isso, né, o primor de apresentar esse conteúdo que fala de memórias, fala de história, fala de tudo que a gente tem de potencial nessa ferrovia, mas que tem a ver com o desenvolvimento das nossas cidades. Isso foi apresentado de uma maneira muito linda, acho que a gente tem que falar agora, né, Diego, sobre isso. A gente mostrou a capa, né, no outro bloco, mas só que não é só uma capa, tem até anotei aqui o nome, a guarda da capa, é uma atração à parte, é isso? Exatamente. A gente priorizou fazer um livro que fosse
bonito, elegante, né? Como eu disse anteriormente, a gente queria trazer não só as manifestações culturais que já estão colocadas, mas também trazer o simples, né? Aquela memória que está ali guardada no conto da senhora que mora, que é difícil de chegar, né? E a gente passou por isso algumas vezes. E a gente queria que essas pessoas se enxergassem aqui num conteúdo bonito, sabe? Que desse gosto de ver, que a pessoa pudesse pegar o livro, olha o livro que eu tô, né? Sim. Que fosse um livro muito bonito. Então a gente priorizou muito essa questão da estética como um livro de arte mesmo, como a gente vê, né, nas mesas, nas grandes salas, nos grandes lugares. Então o livro em si, ele é um livro branco, tem um baixo relevo aqui com o nome do livro, Sim. né? E ele vem aqui todo com fotos lindas, uma fotógrafa maravilhosa, Kika Antunes. Então, é lindo, vocês vão ver que ele tem uma inspiração também na poesia concreta. Então, muita coisa tá, quando você folhear aqui, deixa eu ver se eu acho uma página mais rápida aqui por exemplo, aqui quando a gente fala de tempo, eu não sei se vai dar para pegar esse círculo aqui dessa página, é uma espécie de um relógio. Sim. Porque a poesia se dá Escrita, concretamente no formato de um relógio, assim, a gente brincou isso um pouco com a poesia concreta. E a gente veio para uma guarda da capa, como é um livro de mesa, a gente percebe, muita gente vai manuseá-lo, né? Então ele precisava de uma proteção. Tá. Né? Então a gente faz a guarda, que é um grande mosaico, com vários recortes de fotos, né, que estão nas internas do livro. Aqui é a parte da frente, onde ele abraça o livro, e cada um pode escolher a sua capa. Porque aqui a gente tem lâminas nesses recortes dele, olha lá, ó. Você pode escolher as fotos que vão ser emolduradas aqui nos Ds de identidade. Aí você pode trocar, são 4 lâminas que você pode escolher. Excelente. Qual que é a sua capa, que você gostar mais, né? E aí quando você abre, você tem um grande cartaz com o slogan do projeto. Não sei nem se vai caber na tela para todo mundo, vou esconder aqui atrás. Se escondeu aí, mas dá para ver. Né? Onde tem gente, tem memória, que é o título do livro e o slogan do projeto. Que é isso, assim, através das pessoas a gente registrar as memórias, e principalmente a memória ferroviária, que está ligada aí ao trem. E a gente tem uma estação linda aqui, que é da Dona Dora, que a gente usou pra gente. Ela usa isso, é do Instituto Vovô Chiquinho, aqui de Cariacica. E ela fala, amor, carinho, trabalho, tudo tem aqui. Assim como tem lá no Vovô Chiquinho, a gente colocou aqui no livro também, até bati na mesa. Ficou, né, posso falar aqui com muito orgulho do filhote do livro. Claro. Que foi muito bem feito, muito cuidado, tudo muito com muito esmero, assim, respeitando muito o que a gente pesquisou e o que a gente buscou nesse trecho onde passa a Estrada de Ferro, né, que é o primeiro trecho de 4, né, a estrada tem 905 quilômetros, são 42 municípios e 30 estações, 30 paradas, né, do trem. Então a gente não conseguiria executar o projeto todo nesse primeiro ano, a gente fez um projeto então de 4 anos, para que a gente conseguisse registrar os próximos, né, todo o trecho. E aí ano que vem já fica a dica, a gente está indo de Aimorés até Valadares. Certo. No mesmo fluxo, Vale do Rio Doce todo ali. Aí vamos pegar o Vale do Rio Doce todo. E aí, já dando essa dica, já convidando, né? Eu sei que às vezes a gente pega ali um pedacinho de Aimorés ali, né? Pode, não sei se o sinal chega da TV Sim lá. Sim. Deve chegar. Então já convidando o pessoal ali de Aimorés para cima. Fica de olho já. Ficar de olho que a gente está chegando. Excelente. Então a gente vai ter o Espírito Santo abrindo, né, os volumes do trabalho. Lindamente abrindo que bom. O primeiro volume. E completando a Estrada de Ferro, né, que como a gente obviamente sabe, vai até Belo Horizonte, mas tem essas etapas para contar muito bem as histórias como a do Espírito Santo foi contada aqui pela equipe liderada então pelo Diego, que é muito lindo. Agora, Diego, quando, né, você tem o esmero de chegar, né, para parar num lugar, não necessariamente conhecendo todas as pessoas que tem ali, ou se necessariamente aquele local que guarda alguma história, provavelmente todos tinham, mas sempre aquela dúvida, né, do pesquisador, desse que vai atrás. Que memórias você traz desses pontos curiosos, de tudo isso que foi feito? Isso é importante dizer, que a gente, né, longe, muita pretensão seria a nossa de querer registrar todas as manifestações. Isso né, precisaria de um trabalho gigantesco.
Então a gente foi atrás daquelas que estavam ali, que a gente foi conseguindo conectar e que também estivessem disponíveis, né, para poder e quisessem fazer parte do projeto, né? E a gente tem coisas lindas, assim, tem Dona Antônia da Casa Sol, que começou o projeto antes de ser a Casa Sol, né? Na comunidade dela existia um problema de desnutrição e em conversa com o médico pediatra que passou uma farinha super nutritiva e ela começou a alimentar ali os filhos e os filhos, as mães e os filhos das amigas da comunidade e ela alimentou a comunidade inteira. Fundou a Casa Sol. A Casa Sol hoje tem um banco e tem moeda própria. Economia solidária, assim, de alto nível, padrão, né? Alto nível, né? Isso aqui, próximo aqui, Cariacica, né? Como eu disse, os congos do Espírito Santo. A gente tem em Minas Gerais as congadas, nas congadas. Sim. Então, acaba que os congos estão nessa mesma raiz ali, que, né, do sincretismo, da história do povo negro, da resistência. E aqui no Espírito Santo tem um personagem que eu sou apaixonado, que é o João Bananeira. De Cariacica. De Cariacica. É uma figura emblemática e divertida. A gente não sabe se ele quer te assustar, se ele quer ser seu amigo. Exatamente. É muito legal isso. Eu fiquei muito positivamente impactado com a figura do João Bananeira, né? Sei como é que essa trajetória, né, teve um auge, também teve um declínio, mas na questão de preservação de cultura e de movimento econômico é inegável tudo que está aqui, então, no projeto Identidades, no livro Identidades, onde a gente tem memória. E onde que a gente vai encontrar o livro? Bom, o livro ainda não está distribuído, a gente está aqui lançando em primeira mão, né? A distribuição vai se dar no ano que vem, né? Ele é um livro de distribuição gratuita, então ele vai estar a gente vai entregar para prefeituras, bibliotecas, escolas, de todo o trecho, né? Mas a gente tem o livro disponível também na internet, né? Quem tiver interesse pode procurar a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no TikTok, @projeto_identidades, né? E a gente também tem o Alô Identidades, que é um telefone, você pode chamar no WhatsApp, que é 27 99 818 1414, né? E a gente manda o link para baixar o livro, quem quiser consultar, e o impresso, daqui a pouco, a gente vai ter aí nas bibliotecas todas do estado. Vai mesmo, gente, na biblioteca para folhear, para poder... Mesmo se você ler a impressão digital, a versão digital, você já vai ficar encantado. Mas vai, pega, folheia, sente, né, o papel que traz aí também uma carga, né, dessa leitura tão imprescindível sobre esse ponto tão legal da nossa história, também capixaba, compartilhada com Minas, mas esse é o charme da história, né? Essa integração, talvez uma das únicas, acho que não só na América do Sul, né, mas no mundo, tem uma viagem tão antiga ligando dois estados, né, com populações com suas características tão delimitadas e que convivem tão bem ao longo aí da passagem de um trem. Acho que isso é emocionante mesmo. Mas dá para também, Diego, assim, aproveitando o final do nosso programa, que a gente falou muito de passado, dessa nostalgia, indica-se futuro, a gente vê futuro também em tudo que vocês fizeram? Vê muito futuro, né? Quando a gente fala dessa sinergia entre cultura, turismo e economia, né? A gente está aqui resgatando o passado e indicando possibilidades para que isso se preserve e evolua, né? A gente fala muito de memória, mas como eu falei lá no início, a gente tem as batalhas de rima, a gente tem novas manifestações, manifestações das juventudes, né? A gente tem gente se reinventando, né? Fazendo da sua cultura institutos, levando isso, preservando isso, né? Fazendo instrumentos, colocando bandas de música, enfim. O futuro também está aqui, né? Assim como o trem é uma máquina do tempo, né? O trem ele carrega gente, carrega minério, já carregou madeira, carregou café, né? Então o trem faz essa conexão. Ele é um elemento de conexão entre passado e futuro e é isso que a gente traz aqui no livro, resgatando o que já foi, as histórias e indicando um futuro que está aí, né? Se desenvolvendo o estado, conectando os dois estados, fazendo com que a economia floresça e trazendo gente para viajar, né? Para poder circular a economia.
Então Sim. tem muita coisa para a gente evoluir aqui ainda. Que bom. E você tendo acesso a esse conteúdo, acho que sai ainda muito mais preparado para entender tudo que envolve essa história da ferrovia, Estrada de Ferro Vitória Minas, com o livro Identidades, onde tem gente, tem memória. Eu falei até aqui na frase, né, para a gente terminar, falei porque teve o auge, teve o declínio, gente, mas está tendo um renascimento da ferrovia. Acho que foi muito feliz esse conteúdo nascer agora, pelo renascimento, falando brevemente, de que muitas excursões aqui do Espírito Santo, pelo menos que eu saiba, estão juntando pessoas, principalmente da melhor idade, embarca todo mundo no trem, vai até um certo ponto ali em Mascarenhas, Resplendor, e de lá fazem um dia de alegria, de lazer, e depois voltam pelo trem para suas casas. O trem está ficando cheio, inclusive se você quiser passear pelo trem na estrada, tem que comprar a passagem antecipadamente. Não sei se você percebeu isso Percebi, porque a gente pesquisas. viajou de trem e assim, é difícil. Com mais de um Não mês, ficou? se você quiser programar, você precisa de uma antecedência boa para poder comprar passagem. Parêntese do alerta aí, viu? Em Minas Gerais está acontecendo a mesma coisa, grandes fluxos. As pessoas pegam, vamos até a estação tal, a gente desce, toma um café, almoça, pega o trem de volta. Então, assim, essa conexão do turismo, cultura e economia é um negócio que vai dar jogo. Que bom. Vai ficar bonito. Já está dando, né? Já está dando, Tá dando já livro. deu. Já Estamos deu, aqui exatamente. como resultado disso. Que bom. E acho que fica então a dica aí para você acompanhando o nosso programa em destaque. Que bom que podemos apresentar tudo isso na presença de quem liderou e realizou e pode falar com a gente. Diego Ribeiro, muito obrigado pela sua presença e parabéns por tudo. Mesmo. Eu que agradeço demais, Fábio, estar aqui, essa oportunidade de estar aqui, apresentando, dando esse presente, sem falsa modéstia, nada, assim, é um conteúdo lindo que o Estado do Espírito Santo merece, né? As cidades por onde a gente passou, as pessoas que estão aqui registradas merecem ter esse presente. Essa memória, essa guarda, esse guia, inclusive, de memória, mas que indica esses caminhos futuros, como a gente falou. Bem, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. E obrigado a você que nos acompanhou, saindo aí muito mais curioso, obviamente. Vai seguindo aí os endereços que a gente deixou para ter acesso a esse conteúdo e não desligue do nosso Em Destaque, mas que volta na próxima edição. Obrigado e até a próxima.